culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caiam sobre os seus descendentes, até os bisnetos e os trisnetos. Essas palavras em gerações e gerações. Bendito seja Deus. Talvez você tenha estranhado um pouco a linguagem, Glória a Deus. mas em termos parecidos. Bendito seja Deus. Essa palavra, Deus tem colocado no meu coração há alguns dias. Eu estava lendo já esse livro e essa passagem me fez sentir um pouco mais da presença de Deus e do que Deus também tem para nós hoje. Porque a passagem aqui é muito antiga, no tempo de Moisés, mas mesmo sendo antiga, produz ensinamentos, produz sabedoria. É uma forma de instrução para nós cristãos, para nós que estamos caminhando para Deus. E essa passagem fala sobre Moisés e o povo de Israel que estava no deserto. Deus chamou o seu povo, primeiro Moisés, para libertar o povo do Egito, para receber a promessa que é Canaã. Porém, entre o Egito e Canaã, o povo precisou passar pelo deserto. Em Êxodo vai dizer específico que quando o povo saiu do Egito, havia um caminho mais fácil, uma maneira de o povo adiantar a promessa, adiantar a receber a terra, mas Deus ali guiou por um caminho mais longo. Ou seja, o deserto é o nosso processo. E o Egito, como tu já sabe, é o mundo. Deus tirou o seu povo do Egito, da mesma forma que Deus tirou o seu povo hoje do mundo. E do Egito tinham deuses. Nós aqui, a palavra é de outra forma. Para antigamente era deuses, mas nós, potestades espirituais. E Faraó pensou que ia aprisionar o seu povo no Egito, ao seu poder. Faraó tinha carro, cavalo e cavaleiro, mas o Senhor, com a mão forte, tirou o seu povo. Deus só precisou de sua mão para arrancar o povo do mundo. Deus só precisou de uma mão para arrancar o seu povo do Egito. Para nós, é disso que Deus só precisa. Basta aceitarmos que queremos ser libertos, que Ele nos arranca do mundo. Basta aceitarmos que querendo a promessa, Ele nos liberta, Ele nos transforma. E pode Faraó tentar um cavalos e cavaleiros, mas ele vai só estender a mão, não vai nem mandar anjo, só vai estender a mão e vai tirar. Desse aqui você não vai tocar, seus carros vão ser derrotados, seus cavaleiros vão cair, para que o nome dele seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Só que nós estamos na segunda fase, na fase do deserto, na fase da promessa, ou melhor, querendo a promessa, na fase do processo. E esse é o processo que o povo está passando. Por muito tempo o povo tem caminhado e caminhado para ir a essa tal de Canaã, a qual que foi prometida por Deus. E aqui há alguns problemas. Depois de tanto passar pelo deserto, de tanto andar, de tanto ficar no processo, o povo aqui não estava passando necessidade, porque Deus supria tudo. Deus supria tudo, porque tem processos que talvez vão faltar algumas coisas. Amém. Mas Deus vai suprir. Vai suprir. E Deus supriu para o povo. Deus enviou maná do céu, para que o seu povo não perecesse de fome, e fez sair água de rochas, para que o seu povo não perecesse sem beber água. E o problema aqui é que no meio disso tudo, o povo cria um desejo no seu coração.
povo começou a comparar o seu tempo do Egito. Só que o povo estava no processo para receber a promessa. Mas no processo, em vez de ele focar na promessa, em vez de ele continuar caminhando, em vez de desejar no seu coração a querer as coisas de Deus, eles lembram das coisas que viviam lá no Egito. E aqui foi o problema. Ele criou no seu coração, dizendo que no Egito era melhor do que o deserto. Para nós, é como se dizéssemos hoje: viver no mundo é melhor do que viver o processo. Porque eles vão explicar que no Egito temos fartura. Qual era a fartura? Temos cebola, tinham melões, frutas e verduras. E aqui também comíamos carne, e aqui a gente não come. Mas agora vamos se levantar, porque o Egito lá estava melhor do que aqui. Vamos fazer que esse Deus faça-nos da carne. O problema não foi nem desejar a carne, o problema foi sentir saudade do Egito. Esse foi o problema. E o povo sente saudade do Egito. Estava no processo para receber a promessa, mas sentiu saudade. Sentiu saudade da forma que vivia lá. E Deus irou-se de tal forma que lançou fogo sobre o acampamento, mas não feriu ninguém. Mas o povo procurou Moisés para que Moisés pedisse a Deus para cessar o fogo. E Deus ficou irado. Deus também: vou conceder o desejo. Eu vou conceder. Mas tem um preço aqui. Já que vocês estão sentindo vontade do mundo, vocês vão pagar um preço. Deus falou que ia ficar um mês o povo comendo carne sem parar. Mas no dia que chegou a provisão de Deus, as pessoas que desejaram as coisas do Egito morreram de uma vez. Porque, embora estamos caminhando para a promessa, Deus se ira quando o seu povo deseja as coisas do mundo. Estamos caminhando para Canaã, mas Deus não aceita que nós desejamos no nosso coração a carne que foi do Egito. A carne que foi do Egito. E aquele lugar que foram mortas essas pessoas deram nome, que significa a sepultura dos desejos. Vou fazer uma pergunta um pouco intrigante. Você tem matado os seus desejos? Você tem matado a sua vontade? Porque, um aviso: se você não matar, quem vai matar você é. Se você não matar a sua vontade, a vontade vai matar você. Se você não matar os seus desejos vão te sepultar. E por isso foi o nome: sepultura do desejo. Deus não matou. Quem matou foram os desejos do povo. Senão, fazer o que Jesus disse no final do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. A vontade da gente tem que ser a vontade de Deus. Não é a vontade do Egito. Não é o desejo da carne, mas é o desejo do Espírito. Jesus disse: Glória a Deus. Que a carne é, mas o Espírito é forte. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. A carne é fraca, mas o Espírito te mantém na fé. A carne é fraca, mas o Espírito te mantém na direção de Deus. A carne é fraca, mas o Espírito te mantém na promessa. Não desvia, mate os seus desejos, continue na posição, mate a sua vontade se preciso. Seja guiado pelo Espírito, não seja guiado pela carne. Vou repetir: seja guiado pelo Espírito, mas não seja guiado pela carne. Jesus foi para o deserto sedentado, guiado pelo Espírito Santo. Passando-se 40 dias de jejum. A primeira coisa que o diabo ofereceu para Jesus foi o quê? Que ele transformasse a pedra em pão. Por quê? Se Jesus estava
em jejum, em consagração. Isso quer dizer que ele estava com o quê? Com fome. Jesus ali estava com fome. Glória a Deus. Mas o diabo, sabendo disso, transforma essa pedra em pão. Transforma essa pedra. O que o diabo queria é que Jesus fizesse um milagre forçado para saciar o seu desejo, para saciar a sua vontade. Mas Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não é só movimentado pelas coisas terrenas, você é movimentado pelas coisas espirituais, você é alimentado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus te mantém de pé, a palavra de Deus não deixa você vacilar, a palavra de Deus vai ser o teu pão espiritual para ficar forte na presença de Deus. E o diabo vai oferecer esse tipo de coisa. Mas o que devemos falar? Não. Eu prefiro a palavra de meu Pai. Eu prefiro a palavra de Deus. Eu não quero pão, mas eu quero a palavra do Senhor. Eu não quero carne, mas eu quero a palavra que vem do céu. É isso que a gente tem que tomar posição. Que as coisas não são passageiras. E o povo retoma e vê que Deus deu a carne, mas muitos morreram ali de doença. Aqueles que desejaram. No capítulo 13, o povo encontra uma terra. E para saber se é boa, se é ruim, alguns espias. Algumas pessoas para espionar, para ver se a terra era boa ou para ver se a terra era ruim. Mandou logo 12 chefes. Incluindo tinha Caleb e Josué. Porque se a terra era boa, essa era a terra que Deus queria dar ao seu povo. Aleluia. E o povo espionaram. Viu que a terra era boa. Mas de 12, só 2 entraram na terra. Por quê? Porque na terra haviam gigantes. Haviam gigantes. E os outros 10, com medo, não preferiam entrar, mas preferiam olhar de fora, preferiam olhar de longe. Só Caleb e Josué que entrou. Ao entrar, eles viram uma videira. Falei, pronto. E era tempo de colher. Vamos ter uma ideia. Vamos arrancar um galho dessa videira e carregar os seus frutos para o povo. Vamos arrancar o galho e vamos levar o fruto dessa videira para o povo. Para o povo perceber que essa é a terra da promessa. Aleluia, Deus. Para o povo perceber que essa terra não é ruim. Para o povo saber que essa terra é boa. De todos os 10, só os que carregaram o fruto da promessa só foi 2. De 10, só quem carregou o fruto da promessa só foi 2. 2 pessoas que carregaram o fruto, mas o outro só ficava olhando de longe. Elogiaram, ficaram com medo dos gigantes, mas só 2 carregaram o fruto. Essa terra é verdadeiramente boa. Essa é a terra que Deus quer para nós. Glória a Deus. Perguntar mais uma vez, você tem carregado os frutos da promessa? Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você tem carregado os frutos que Deus falou? Você tem carregado os frutos do Espírito Santo? Amém. Porque os outros até chegaram mais rápido. Josué e Caleb chegaram depois. A Bíblia diz que não é sobre quem chega primeiro, mas é sobre quem carrega o fruto. Quem não carrega o fruto não vai receber a promessa. Quem não carregar o fruto não vai receber Canaã. Quem não carregar o fruto não vai herdar o reino de Deus. Amém. Quem carrega o fruto caminha devagar. Deixa quem passar na frente, vai. Se tiver com pressa, pode ir. Mas você, um Josué, um Caleb, um servo do Senhor, não tenha pressa.
Carregue os frutos. Carregue os frutos do Espírito. Esse que vai te manter na promessa. Carregue os frutos do Espírito, que você vai receber a promessa do Senhor. Carregue o fruto que você vai entrar em Canaã. Carregue os frutos do Espírito Santo. E mais uma vez, o povo recebeu essa notícia boa. Provou do fruto. Porque o fruto não é para beneficiar, mas sim para os outros desfrutarem. Glória a Deus. O fruto não é para si, o fruto é para os outros. É os outros que vão desfrutar do que tem de melhor que a gente. Os frutos do Espírito não é para você, tem que estar em você, mas para as pessoas reconhecerem: olha, esse fruto é bom, esse fruto é realmente da promessa. E aqui o povo prova, gosta, acha que é bom, mas eles implicaram que a terra havia um gigante naquele tempo. Havia homens fortes, havia homens poderosos, e para receber a terra precisava lutar com os gigantes. E aí é que está o problema, porque Caleb e Josué se alegraram, mas os outros não. A maioria discordaram, a maioria se entristeceu, a maioria não gostou. Por quê? Por causa dos gigantes. Eles disseram que a comparação dos gigantes daquela terra para eles era enorme. Até citou, dizendo que eles eram como se fosse um pequeno gafanhoto, comparado da altura. Mas Caleb e Josué discordaram. Somos pequenos, mas quem vai dar a vitória? É Deus. Somos fracos, mas quem dá a vitória? Não é Deus? Aleluia. Então para que temer os gigantes? Eles ficaram tão alucinados, porque eles desejaram morrer no Egito. Eles ficaram tão desesperados que eles gritavam e choravam ao do que enfrentar o gigante. E aqui, Deus nos chamou para fazer isso aqui. Deus está precisando de Josué e Caleb, que não tem medo de enfrentar os gigantes. Que Deus está precisando é isso. Só de tudo, não precisa de muito não. Só quem tem coragem de enfrentar os gigantes. Só quem tem coragem de enfrentar os gigantes. Glória Deus a está Deus. buscando quem tem coragem de enfrentar os gigantes. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Porque os outros se desesperaram. Vamos voltar para o Egito agora, porque não vamos vencer o gigante. Josué e Caleb, olhando a conversa do povo, falaram: não, se para receber a promessa precisa lutar contra os gigantes, está fácil. Está fácil. Vamos enfrentar os gigantes. Nós somos pequenos, mas quem é conosco? Não é o Senhor? Somos pequenos, somos um gafanhoto, mas que não dá vitória é Deus. Amém. Porque Deus não nos chamou para ter medo dos gigantes. Deus nos chamou para não ter medo do vale. Deus nos chamou para a gente ter medo da tempestade. Deus nos chamou para temer as aflições. Deus não chamou para temermos a fornalha de fogo. Deus nos chamou para enfrentar, mas ter medo não. Paulo vai dizer lá em Timóteo que Deus deu-nos espírito de equilíbrio, de ousadia, ou melhor, de coragem. O espírito que está em mim, que está em você, é um espírito de coragem. É um espírito que você não pode temer o gigante. Eu falei: não, você tem que, o espírito é esse. Eu vou lutar e Deus vai me dar a vitória. Eu vou lutar contra o gigante, Deus vai me fazer derrubar aquele gigante. Eu vou enfrentar a tempestade, mas Deus vai fazer aquela tempestade se acalmar. Eu vou enfrentar a cova, mas Deus vai enviar o seu anjo para fechar a boca dos leões. Eu vou enfrentar as aflições, mas no meio das aflições Jesus vai me dar ânimo, vai me dar combustível para enfrentar e vencer. Isso aqui foi Ele realmente que deu a vitória.
Glória a Deus. E outra coisa que o povo fez, no início do capítulo 14, se desesperaram mais ainda, temeram mais ainda, e falou: temos uma ideia, estamos com medo do gigante, é melhor ir para o Egito, é melhor ir para o mundo, mas precisamos de uma pessoa para nos guiar. Olhando para Moisés e Arão, os dois levantados por Deus para guiar o povo para Canaã, para guiar o povo para a promessa. Tiveram uma ideia não muito agradável. Já que também está precisando de um líder, vamos escolher um aqui entre nós para levar a gente para o Egito. Vamos escolher um entre nós para viver as coisas lá do Egito, para voltar para nós no tempo de hoje. Vamos escolher um pastor, vamos escolher um líder. Para quê? Para ir para Canaã? Não, para ir para o Egito. Vamos escolher um pastor. Para quê? Para receber a promessa? Não, para receber as coisas lá do mundo. Você quer ir para o Egito ou quer ir para Canaã? Você quer ir para o Egito ou você quer ir para Canaã? Ou seja, eles queriam levantar pastores para si. E ainda queria jogar pedra em Arão e Moisés. Arão e Moisés, ouvindo a conversa, ajoelhou-se. Não fizeram nada. E ele estava irado. Porque na Bíblia mostra alguns tipos de pastores. Um dos pastores também que a gente conhecemos é aqueles que apacentam os porcos. Quem lembra do filho pródigo? Ele foi um pastor, apacentou os porcos. Por quê? Saiu da casa do pai. Achou que no mundo estava melhor do que a casa do pai. Achou que as coisas lá fora estavam melhor do que estava dentro. O que aconteceu? Perdeu tudo, virou apacentador de porcos. E o problema não foi não só apacentar os porcos. A ração que eles davam aos porcos, a ração que ele dava no porco que estava cuidando, ele acabou comendo. Pouco come. E são aqueles que, o destino daqueles que saem da casa do pai e apacentam coisas que não é para você. Sai da direção de Deus, sai só um pouco da direção de Deus, o negócio já não fica. E o segundo, é o qual conhecemos, né, o pastor de ovelhas. Para nós, pastores de ovelha hoje, é motivo de muita honra, de muita glória. Mas naquele tempo não era. Não. Mas são que Deus escolheu para apacentá-los. E o terceiro tipo é aqueles que apacentam gados. E aqueles que apacentam vacas. Esse terceiro tipo você vai encontrar lá em Gênesis, no Egito. No Egito o povo rejeitava pastores de ovelhas. Não gostavam de pastores de ovelhas. Porque eles apacentavam gados. Você já até falou para o seu irmão, quando vocês vierem aqui nessa terra, não diga que vocês são pastores de ovelhas, não. Fala que vocês são pastores de gado, é melhor. Você vai ficar com fama. O povo não vai te rejeitar. Aí, os irmãos de José ouviu. Certo? Beleza. Quando o faraó chegou e perguntou ao irmão de José, disse: o que é que vocês fazem? Somos pastores de ovelha. Mesmo que para o Egito pastores de ovelha não era reconhecido.
Mesmo que pastores de ovelha não tinha muita fama. Mesmo que no Egito pastores de ovelha não era algo glorioso. Mas eles estavam cientes. Nós somos pastores de ovelha. Aleluia. Deixa quem quiser apacentar gado. É fácil. É mais tranquilo. Vai ter mais fama. Vai ter mais reconhecimento. Oh, Jesus. Aleluia. Mas Deus está querendo aqueles que apacentam suas ovelhas. Aleluia. Deus não está querendo ninguém que apacenta jumenta. Aleluia. Deus não está querendo que ninguém apacenta porco. Deus não está querendo que ninguém apacente gado, mas aqueles que apacentam ovelhas. Glória. Apacentam a ovelha. Quando ele disse a Pedro, Pedro desviado, Pedro, tu me amas, Pedro? Bem se consertado, imagino. Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Pela segunda vez, Pedro, tu me amas. Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas. Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Naquele momento, Deus estava dando direção para Pedro. Mas a palavra ali que estava sendo para Pedro não foi algo só para Pedro ser pastor. Pedro já tinha negado 3 vezes. É como se fosse Jesus estava dizendo: você só não vai ser pastor, mas você vai ser restaurado agora. Você negou, mas você está sendo restaurado agora. Para quê? Para lá na frente você apacentar as minhas ovelhas. Para lá na frente você fazer a minha obra. Para lá na frente você dar continuidade ao que eu comecei. Aleluia. Estes são os pastores que Deus realmente quer. Pastores que ninguém dava nada por Pedro, mas Deus queria Pedro. O mundo não dava nada por Pedro, mas Deus queria Pedro. Em Atos 4, o povo vai na reunião e Pedro dá uma mensagem, dá uma palavra boa, e eles ficam se perguntando: ele não era pescador? Em outras palavras, ele não sabe muito, ele não é letrado como nós, mas como prega tão bem, mas como fala tão bem. Se ele não viveu na mesma escola que eu vivi, se ele não tem o doutorado que eu tenho, se ele não tem o mestrado que eu tenho, se ele não tem a capacidade que eu tenho, e por que ele fala melhor do que nós? O resultado disso é Jesus. É Jesus. Não tem mestrado que supere a chamada de papai. Não tem doutorado que supere a chamada de Deus. Não tem mestrado que supere a chamada do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem chamado que supera a vontade do Senhor. Não tem nada, não tem nada. Precisamos valorizar aqueles que pregam a palavra de Deus. Amém. Precisamos valorizar aqueles que realmente ensinam sobre Deus. Precisamos valorizar aqueles que apacentam as ovelhas de Deus. Precisamos valorizar aqueles que têm uma mensagem, que a mensagem é levar para o céu. Isso que precisamos valorizar. Precisamos valorizar aqueles que carregam a cruz de Cristo. Precisamos valorizar aqueles que querem ir para Canaã e não para o Egito. Deus me chamou e me chamou para prosseguir e não para regredir. Deus nos chamou para ir e não para voltar. É isso que precisamos. Engraçado.